amigos, apenas repetindo o que já foi comentado, sejam todos bem-vindos para o nosso estudo de início de semana, segunda-feira, 19 de junho. Nós vamos seguir hoje a nossa apostila regularmente. Todos devem ter um pouquinho de água para ser fluidificada. E eu vou então solicitando a Luciana que cante uma música para nós, para seguirmos depois para o nosso estudo. Há momentos na vida, ninguém se encontra, ideias se chocam, homens discutem e palavras agridem. Guerras explodem, caridade esquecida, gente sem rumo, gente perdida, esquecidas do amor. Ame mais, que o amor é uma corrente, você é o elo que unirá toda essa gente. Ame mais, que o amor é uma corrente, você é o elo que unirá toda essa gente. Há momentos na vida, ame mais, que o amor é uma corrente, você é o elo que unirá toda essa gente. Que assim seja. Muito obrigado, Luciana. Então, mais uma vez, boas-vindas a todos, que possamos nos abraçar, iniciando mais uma semana, tendo a oportunidade de compartilharmos estes minutos de aprendizado sobre o tema da mediunidade à luz do Espiritismo. Que os amigos espirituais envolvam carinhosamente a todos, não só os que estamos presentes no encontro de hoje, mas todos aqueles a quem desejamos que o mundo maior assista de um modo ou de outro, quanto a questões de saúde, de problemas pessoais, para que, sob os auspícios destes tão queridos espíritos, tudo avance, tudo progrida e todos passem a estar muito bem. Eles cujos nomes vocês vão lembrando durante toda a reunião. Senhor Jesus, muito obrigado por estarmos assim podendo nos reunir em busca do conhecimento sobre o tema. Que tudo transcorra hora e meia da melhor maneira possível, tudo seja proveitoso, benéfico em todos os sentidos. Que os amigos espirituais, protetores, guardiões, anjos tutelares estejam também nos ajudando, não só em relação ao proveito dos temas que vamos ver, mas em relação a todos os aspectos da vida de cada um, incluindo familiares e amigos. Sendo assim, nós vamos, com a prece, dando início ao nosso estudo da noite. Muito obrigado e que assim seja. Muito bem, gente. Então, vamos abrir a nossa apostila. Deixa eu... Muito bem, achei aqui a minha. Nós conseguimos, da outra vez, ou seja, nós conseguimos ver o tema número 3, que nos lembrava de muitas questões importantes. Aliás, todo esse módulo 3
tem sido bastante útil para nós, né? Se vocês tiverem como que qualquer dúvida sobre o que já foi visto, vamos ver se hoje, mais adiante, nós reservamos uns minutinhos para as tais dúvidas ou questões que vocês queiram trazer. Então, hoje é o momento aos espíritos que sofrem. Então, algo que nós já comentamos, não é? Outras vezes, o quanto a reunião mediúnica espírita, vamos dizer, mais típica, convencional, dentro do movimento espírita no mundo inteiro, na verdade é, vamos dizer assim, só um instantinho, vamos dizer assim, um ponto importante, relevante, praticamente basilar em relação às atividades mediúnicas nos centros espíritas do mundo inteiro. Então, a assistência aos necessitados, haja vista que tipo de mundo que é esse, e a realidade espiritual da Terra. Então, vamos ver o que os amigos que confeccionaram a apostila, o que eles vão nos alertar hoje. E vocês já veem pelo título que é o primeiro item sobre este tema. Isso vai nos, como que, conduzir, possivelmente na segunda-feira que vem, a darmos continuidade. Então, vamos ver. Os espíritos necessitados de auxílio integram uma vasta categoria de enfermos, portadores de diferentes graus de sofrimento, que inclui desde os que ignoram a própria desencarnação, Professor, seu áudio fechou. isso, espontaneamente o meu microfone ficou mudo. Eu acho que agora vocês me ouvem novamente, não é o caso? Então, vejam lá, de novo, a ideia que os graus de sofrimento incluem desde os que ignoram que morreram, isso é muito comum, tanto quanto aqueles que são os obsessores, tanto de encarnados como de desencarnados. Entre os dois extremos, há enorme diversidade de carência espiritual, indicando por si só que cada atendimento deve ser considerado específico, ainda que apresente pontos semelhantes ou comuns. Então, de um modo geral, a reunião mediúnica séria, na maioria das vezes, ela é um instrumento de caridade típica do movimento espírita para que nós acolhamos espíritos precisando de ajuda e que são trazidos para as reuniões essas pelos benfeitores que os identificam no mundo espiritual e por também razões diferentes eles encontram esse espaço para que sejam trazidos e ajudados. Não é? Vale lembrar que há uma diversidade imensa de condições de cada espírito necessitado e que é preciso que os grupos se familiarizem com esses diversos tipos de carências e os dialogadores e os médiuns estejam bem preparados para atendê-los todos, independentemente
do grau das suas dificuldades. Então, seguindo, devemos considerar também que nem todos os espíritos necessitados mediunicamente, mas apenas alguns, aqueles que foram selecionados pela direção espiritual da reunião e que atuarão, de certa forma, como representantes das diferentes categorias de sofrimento. E com isto, né, vocês podem imaginar, vamos dizer, a complexidade, os desdobramentos desses benefícios através das reuniões mediúnicas. E vejam como há um potencial de multiplicação dos benefícios. Por quê? Porque, apesar de toda uma diversidade, há espíritos que têm problemas espirituais parecidos com os de outros. E eles, tendo estrutura, os benfeitores, condições de equipe, eles vão arranjar as coisas de tal maneira que o diálogo fraterno, a magnetização dos doentes, todos os procedimentos relativos a esses benefícios, isso possa ser estendido a um universo o mais amplo possível. Até porque os espíritas são muito poucos no mundo, os grupos mediúnicos em condições de uma ajuda relevante também não são em tão grande número. Então, os que são bem preparados, a espiritualidade faz a parte dela, para que haja um benefício o mais amplo em favor da comunidade do planeta Terra. Faz sentido, não é? Então, seguindo adiante, em geral, sabe-se que os sofredores apresentam uma necessidade intrínseca de desabafar, expondo a sua dor, que pode ser expressa das mais variadas formas: tristeza, amargura, mágoa, lamentos, ironia, ameaças, desejo de vingança, etc. A regra é ouvi-los com gentileza e atenção, pois se o desabafo configura, de um lado, uma espécie de catarse que produz alívio, de outro, fornece ao médium, ao doutrinador e demais integrantes do grupo mediúnico os elementos para auxiliar com a ser. O desabafo, contudo, não deve criar desequilíbrio que pode desarmonizar o grupo e até inviabilizar a comunicação. Assim é permitido, desde que a integridade dos médiuns e a dignidade do ambiente, do recinto, sejam respeitadas, considerando, porém, as manifestações devem obedecer às disciplinas de tempo. De tempo no sentido de que não deve se deixar, vamos dizer, num grau de liberdade tão grande, de tal maneira que assuma no seu desabafo um período muito longo de tempo. Porque o tempo, vocês até vão lembrar, que na apostila há uma sugestão de 1 hora de reunião, né? E nós, naquela altura, comentávamos que a reunião pode ter 2 e até 3 horas, dependendo das características da casa e do grupo, né? De qualquer maneira, objetividade, simplicidade, tudo isto é relevante, porque quanto mais tempo nós temos para esse trabalho dedicado, mais pessoas nós vamos ajudar. Encarnados, que por sua vez estão sofrendo de alguma influência oculta da parte de desencarnados, não é? Seguindo adiante,
atender espíritos que sofrem à luz dos preceitos evangélicos e espíritas é tarefa de todos os participantes da reunião mediúnica. Mas o médium psicofônico e o dialogador se destacam no contexto do momento. Enquanto permite que os circunstantes ouçam e amparem a dor do espírito comunicante, o segundo é encarregado de emitir a palavra fraterna em nome do grupo. Vejam que, né, a ideia de que, claro, tudo fica muito centralizado no médium psicofônico durante aquela manifestação e no dialogador que está ali fazendo a sua parte. Mas os demais integrantes da equipe, sejam pelos pensamentos, pela prece, pela torcida, para que tudo se encaminhe bem, para que os benefícios se multipliquem e atendam às necessidades dos envolvidos, tudo isso conta. Então, não é porque há esse par médium psicofônico e o dialogador que isso como que faz com que o restante da equipe esteja como que deixando de colaborar. Pelo contrário, o convite, como ele diz aqui, é um convite para toda a equipe, não é? Por quê? Doação fluídica e prece é um benefício extraordinário nas mãos de uma equipe como aquelas que conduzem no mundo espiritual as reuniões sérias mediúnicas. Então vamos ver aqui o José Xavier. Diz o texto de forma brilhante e ao mesmo tempo simples, o amigo espiritual José Xavier nos ensina como atender os espíritos que sofrem por meio de mensagem incluída no livro Instruções Psicofônicas, Mediunidade, de Francisco Cândido Xavier. Então vamos ver esse texto um pouco maior. No trato com os irmãos desequilibrados, é preciso afinar a nossa boa vontade à condição em que se encontram, falar-lhes com o proveito devido. Aliás, é por essas coisas que no dia da reunião mediúnica, todos devem se cuidar bem, como viverão aquele dia, o que estarão fazendo, como vão usar as suas emoções, pensamentos, porque todos devem se preservar, para que ao chegarem, por exemplo, quando as reuniões são à noite, todos estarem em boas condições de saúde, de bem-estar, de equilíbrio espiritual e também para que os fluidos que cada um poderá doar estejam de acordo com o estado de saúde da melhor qualidade. Porque tendo qualidade, quantidade de fluidos para doar, o benefício amplo da reunião por aquela equipe, ele é muito maior. Então, tudo isto conta. Vocês não desconhecem, diz o autor, que cada criatura humana vive com as ideias a que se afeiçoa. Mesmo entre vocês não é difícil observar mendigos esfarrapados que por dentro se acreditam fidalgos e pessoas bem-nascidas conservando a humildade real no coração entre o amor ao próximo e a submissão a Deus. Aqui, na esfera em que a experiência terrestre continua a si mesma, os problemas dessa ordem apenas se alongam. Temos milhares de irmãos escravizados à recordação do que foram no passado, mas ignorando a transição da morte, vivem por muito tempo estagnados em tremenda ilusão.
sentem-se donos de recursos que perderam e tiranos de afeições que já se distanciaram irremediavelmente do trecho do caminho em que se paralisaram a própria visão. Sentem-se vivos, tão vivos, como na época em que se embebedaram de mentira, fascinação e poder. O tempo e a vida correm para diante, que por fora deles, mas por dentro, imobilizaram a própria alma na fixação mental de imagens e interesses que não mais existem senão no mundo estreito desses infelizes irmãos. Reparem que isso nos dá uma ideia do que temos lá do outro lado. Não é que não tenhamos do lado de cá, mas tendo do lado de lá, em condições tão precárias e com um número tão expressivo, isto é material de trabalho e de convite ao bem de espíritas do mundo inteiro, e o será por muito tempo, não é? Porque nada disso se desfaz como que num passe de mágica. Só mesmo as atenções dos benfeitores e o trabalho dedicado das equipes mediúnicas para que isso tudo possa ser revertido, mais dia menos dia. Querem apreço, consideração, apoio, carinho. E o autor diz: não pedimos a vocês estimular-lhes a fantasia, contudo, lembramos a necessidade de nossa tolerância para que lhes possamos contornar com êxito as complicações e labirintos, doando-lhes ao mesmo tempo novas e empreendam a própria recuperação. Cultivemos assim a conversação com os desencarnados sofredores, sem curiosidade maligna, ouvindo-os com serenidade e paciência. Não nos esqueçamos de que somente a simpatia fraternal pode garantir a obra divina do amor. Vejam quantas lembranças boas para nós nos lembrarmos, portanto, quando pensarmos nas atividades mediúnicas no dia a dia. O grande convite da espiritualidade para os espíritas serem como que instrumentos desta caridade lá do alto, em prol dos sofredores aqui embaixo. Há espíritos sofredores que demonstram ter fortes ações às sensações do plano físico, à vida que tiveram, às pessoas que amaram, às doenças de que padeciam. Alguns desses espíritos podem apresentar ideias fixas, criando ideoplastias que prolongam ou agravam o estado de sofrimento, fazendo-os abstrair a realidade em que se encontram. É comum encontrar em tais espíritos mutilações ou deformidades perispirituais em razão do monoideísmo, mas também em razão de tudo aquilo que possam ter sofrido no mundo material, que abandonaram mais ou menos recentemente. E essas lesões perispirituais podem não serem sempre por monoideísmo, e sim por uma limitação moral, para se desvencilharem das consequências do que sofreram no mundo, aguardando, portanto, providências dos amigos espirituais que dirigem as reuniões. Nós já vimos alguns exemplos sobre tudo isto. Seguindo adiante mais um pouquinho. Na obra Os Mensageiros,
localizamos a história de uma entidade que, ao se manifestar na sessão mediúnica, apresentava os estigmas de uma doença, o tracoma, que é uma infecção bacteriana crônica no olho, conjuntiva, pálpebra e córnea, que muito lhe afligiu durante a existência física e que, mesmo após a desencarnação, ainda sofria os efeitos da enfermidade. Então, vejam que curioso, essa observação dos mensageiros, ela é de muitas décadas atrás, quando o André Luiz trouxe esta obra através da mediunidade de Chico Xavier. Mas vocês que têm frequentado reuniões mediúnicas devidamente sérias, vocês têm visto tantos e tantos procedimentos para que possamos beneficiar não apenas alguns poucos que já desencarnados manifestam as limitações no mundo espiritual pelo que sofreram em vida. Mas a coisa vai muito além disto, porque sejam vítimas de doenças como os que morreram pela Covid-19, de uma neoplasia qualquer, de um problema cardiovascular mais sério, ou que desencarnaram com transtornos mentais, não é? É a regra. Estão sem o corpo físico, mas estão com o perispírito, como nas lesões que tinham no físico, biológico, somático, em vida. Exigindo o quê? Convidando, solicitando tanto o trabalho dos benfeitores como o trabalho das equipes do nosso lado para os esclarecimentos, mas não só. Não é apenas uma mudança saindo-se do monoideísmo, é o recurso de tratamento fluídico para os perispíritos que estão em condições precárias, mostrando os sofrimentos semelhantes aos que havia. Pois bem, em situações semelhantes é preciso auxiliá-los com tato e paciência, esclarecendo-os de que a desencarnação, reencarnação, são ocorrências naturais da vida e que as doenças e sensações precisam ser equacionadas, pois estavam vinculadas ao corpo físico. Aqui dá um pouco a ideia de que parece que é uma ilusão a doença existir no perispírito dos desencarnados, por uma fragilidade de entendimento. Mas não é isto. Os problemas estão no perispírito. Aliás, muitas vezes, os problemas já estavam originariamente nos perispíritos e acabaram passando para o corpo físico, com as doenças, então, se apresentando nos moldes do que a medicina cuida, examina, observa no dia a dia. Muito bem. Mas todo cuidado é pouco, pois nem sempre o espírito entende que está desencarnado. A ciência dessa situação precisa ser utilizada com muito bom senso, a fim de não desestruturar o psiquismo do comunicante. Ou seja, para alguns espíritos, o dialogador pode, como que, trazer a ideia, se oportuna, no entendimento dela ou dele, para que haja um esclarecimento nesse sentido, quando parecer pertinente. Por outro lado, em certos casos, e dependendo exatamente dos dramas vividos, é melhor não esclarecer agora, envolver a entidade com todo o amor, envolver o mundo espiritual, entregando esse espírito aos benfeitores, para que ele vá para uma zona de acolhimento e conforto, para que, quando for oportuno,
os próprios benfeitores trazer de que a pessoa já está numa condição diferente, para que não haja nenhum susto, não é? Nenhum choque psíquico que poderia causar alguma dificuldade. Às vezes o melhor é realmente não informar que ele já não possui um corpo físico. Então, por isso que precisa haver empatia, precisa haver, sabe, bom senso. Sempre procurando-se o melhor para o desencarnado. Aliás, colocando-se no lugar dele. Isso ajuda muito na escolha nossa do que partilhar sobre essas coisas com cada um. Os trabalhadores da mediunidade devem ficar atentos à manifestação de certos espíritos mentirosos e levianos, que costumam semear discórdia e desuniões entre os participantes da reunião, porque, em geral, são hábeis manipuladores de ideias e de sentimentos. Esses espíritos são mais frequentes às reuniões mediúnicas do que se imagina. Para dirigentes e médiuns. Sobre tais entidades, Allan Kardec comenta a respeito. São espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e pseudo-sábios, que passaram da terra para a erraticidade, às vezes nomes venerados, para, sob a máscara com que se cobrem, facilitarem a aceitação das mais singulares e absurdas ideias, às vezes. Às vezes, eles são tão ardilosos que eles podem, num primeiro momento, trazerem de um modo que não cause nenhuma suspeição. E aí ele vai ganhando espaço na reunião, até que, num determinado momento, como que ele mostra a que veio e acaba gerando uma dificuldade qualquer, claro, desde que o grupo seja um tanto vulnerável a isso, né? Nada como ciência, nada como estudo doutrinário, ideia da realidade, cautela, prudência, para que a administração da reunião seja a melhor, a mais eficiente possível, não é? Pois bem, seguindo ainda adiante, a respeito dos mistificadores do plano espiritual, o codificador esclarece. São eles que semeiam o fermento dos antagonismos entre os grupos, que os impelem a se isolarem uns dos outros e a se olharem com prevenção. Só isso já seria bastante para os desmascarar, porque, procedendo assim, eles mesmos dão um formal desmentido às suas pretensões. Há, porém, muitos outros meios de serem reconhecidos. Espíritos da categoria que eles dizem pertencer têm de ser não só muito bons, mas também eminentemente racionais. Pois bem, passai-lhes os sistemas pelo crivo da razão e do bom senso, e vede o que restará. Kardec. Em seguida, o codificador conclui incisivamente: repeli sem piedade todos esses espíritos que se apresentam como conselheiros exclusivos, pregando a divisão e o isolamento. Aqui vale uma observação. Uma coisa são as reuniões de assistência aos sofredores. Quando você abre todo um conjunto de uma reunião
a benefício de desencarnados quaisquer, escolhidos pelo mundo maior para serem atendidos naquele espaço de tempo, ou abrindo-se caso a caso, como muitos de vocês também já viram. Então, se a reunião mediúnica ela é mais voltada para a caridade a desencarnados que influenciem os encarnados, é mais difícil que isto que está no texto aconteça. Até porque há tantos sofrimentos que não há espaço para estas questões surgirem. Quase não há espaço. Mas se são reuniões mediúnicas que não são tanto de assistência, são de estudos, são de conversas mais ou menos sérias, mais ou menos pueris, pode haver a infiltração de entidades que percebem, vamos dizer, a base menos sólida dos integrantes da equipe e querem ocupar espaço. Seja porque são meramente mistificadores, não é? Espíritos que querem brincar com a realidade, né? Mas às vezes querem algo mais sério, que é causarem dificuldades nos participantes da equipe e questões entre eles, né? Então, muito cuidado com essa coisa da assinatura de uma autoria de uma mensagem qualquer numa reunião. Hoje em dia, né, tanto tempo depois que a codificação foi escrita, já é menos comum esse tipo de coisa. Mas sempre é importante saber que um dia ou outro, eventualmente, isto pode acontecer. Não é? Daí a ideia do cuidado em relação a isso. Em certos grupos, olha aí, em que o estudo, grupos mediúnicos, em que o estudo é deficitário, surgem, vez ou outra, comunicações mediúnicas supostamente atribuídas a espíritos que desencarnaram na infância. Esse tipo de comunicação mediúnica contraria orientações espíritas sérias, pois espíritos desencarnados na infância são atendidos por entidades esclarecidas que os conduzem para instituições especializadas, existentes no plano espiritual, até que o perispírito de cada um retorne à forma adulta. Queridos, isto em tese, não é? É claro que, assim como os encarnados, quando encontram crianças fragilizadas, doentes, com problemas sociais, há uma motivação maior para que as pessoas se dediquem a elas o quanto antes, por tudo que elas trazem à sensibilidade humana dos adultos. Mas, por outro lado, né, em reuniões, às vezes, quando nós cuidamos de dramas coletivos que resultaram na desencarnação de muitas crianças em acidentes de meios de transporte, em questões de guerras civis, né? E esses dramas que estão se multiplicando mundo afora, muitas dessas entidades são infantis e são atendidas nessas reuniões carinhosamente. Em geral, não há tanto o diálogo com elas, mas elas são visadas e atendidas em elementos de campos para que elas logo alcancem uma condição melhor do ponto de vista psíquico para si. Então, é um alerta. E agora vem André Luiz falando a respeito quando ele diz: quando o espírito já alcançou elevada classe evolutiva, assumindo o comando mental de si mesmo, o que significa dizer que muitos não alcançam esse comando a curto prazo,
adquire o poder de facilmente desprender-se das imposições da forma, superando as dificuldades da desencarnação prematura. Posso contar uma historinha? Eu tive um colega de turma que era médico, Roberto Amaro. Era uma pessoa muito preparada. E há muitos anos, numa época de carnaval no Brasil, ele viajava com a família para uma cidade do interior que tem a ver com a família dele, para passar aqueles dias de folga com todo mundo. Houve um acidente de automóvel, sobreviveram a esposa e um dos filhos. Desencarna ele e 2 filhos do casal. Um outro médico da mesma época, de outra turma, de mesma época, Gilberto Pérez Cardoso, junto com Milton Boechat, um médium que foi muito conhecido no Brasil, mas já desencarnou há muito tempo, escritor, conferencista, falava muito sobre Jesus e os evangelhos nas suas preleções. Eles rezaram e o médium este viu claramente, depois da oração, toda a família, como que o pai e os 2 filhos, num lugar iluminado relativamente. O pai, que era médico, e um dos filhos, ambos deitados, cobertos por um lençol branco. E um dos filhos, de pé, muito bem, e, vamos dizer, prestando assistência ao seu irmão e ao seu pai, depreendendo-se o quê? Que este que também desencarnou, subitamente, em seguida, ele estava já em condições de assumir a sua realidade, incluindo o auxílio à família. Então, uma lembrança para somar com o texto aqui. Então, vejam só. Contudo, para a grande maioria das crianças que desencarnam, o caminho não é o mesmo. Almas ainda encarceradas no automatismo inconsciente acham-se relativamente longe do autogoverno. Jazem, conduzidas pela natureza, à maneira de criancinhas no colo maternal. Não sabem desatar os laços que as aprisionam aos rígidos princípios que orientam o mundo das formas e, por isto, exigem tempo para se renovarem no justo desenvolvimento. Então, existem lugares diferentes para os que desencarnaram ainda na infância. Primeira infância, segunda infância. E vocês lembram que o aborto induzido também é uma desencarnação violenta, gerando a chegada de como que espíritos com a forma física de embriões e fetos. E tudo isso conta. Tudo isto é como que cenário de necessidades de resgate, de acolhimento, de tratamento para milhões, porque eles são como que crianças, mesmo que não tenham chegado a viver a sua primeira, segunda infância. Tudo isto faz parte do conjunto que nós devemos nos preocupar mais dia menos dia. Pois bem, é por este motivo que não podemos prescindir dos períodos de recuperação para quem se afasta do veículo físico na fase infantil.
E a variação desse tempo dependerá da aplicação pessoal do aprendiz, à aquisição de luz interior pelo próprio aperfeiçoamento moral. Para nós concluirmos pelo texto hoje, há um livro precioso, claro, chamado Voltei, pelo espírito do irmão Jacó, e aí completa o assunto com outros esclarecimentos, ao referir-se a uma comunidade existente no plano espiritual que abriga espíritos desencarnados com idade situada entre 7 e 12 anos. 2 pontos. Há lugares adequados, onde o tempo e o repouso lhes favorecem o despertar, a fim de que não lhes sobrevenham abalos nocivos. Outra questão, não menos importante, diz respeito a certas manifestações de espíritos que simulam a fala de pretos velhos, de índios, caboclos, etc. Isso é algo que já deveria ter sido nas reuniões mediúnicas espíritas, pois indica despreparo doutrinário do médium, uma vez que o espírito teve reencarnações anteriores e posteriores, aprendendo outras formas de se expressar. Aqui, nesse parágrafo, cabe uma observação, e até por experiência pessoal. Nós já vimos inúmeras vezes em reuniões em casas espíritas e em reuniões de outras crenças, envolvendo o mundo espiritual e a mediunidade. Não é? Espíritos como que manifestando essas suas vivências com certas características de fala, de deslocamento, não é? De temas que lhes são simpáticos. E eu diria, não é, que nós devemos deixar tudo isto em aberto no campo da naturalidade, não exigindo que qualquer entidade deva manifestar-se sem, por exemplo, as suas características de escolha. Então, fica a ideia de que tudo isto é natural. E quando for o tempo de uma mudança, porque não necessariamente isso é uma limitação de cada médium, traduzir o pensamento dessas entidades nos moldes da maneira típica destes nossos irmãos. Às vezes são eles que desejam se apresentar conforme viveram numa época qualquer das suas histórias. Tudo isto é válido. E nós não devemos rechaçá-los, vendo-os com os melhores olhos possíveis e dentro de uma ideia de um acolhimento o mais amoroso possível. Pois bem, olha só, nós já estamos... Então vamos usar um pouquinho mais do tempo e vamos concluir. Vejam só, é preciso considerar que os espíritos não transmitem a mensagem por meio de palavras articuladas, mas por imagens que, ao serem captadas e decodificadas pelo cérebro do médium, se exprimirão na língua que todos entendem e na forma usual de as pessoas se expressarem. Aqui também um outro comentário. Também os espíritos se utilizam da articulação verbal, independente do uso da mente para transferir as suas ideias e pensamentos. Por isso, pode haver muitos deles utilizando que eles conhecem de perto. Ou seja, no mundo espiritual, existem regiões onde espíritos vivem em que eles ainda articulam a palavra e que o médium pode ver os espíritos abrindo e fechando a boca.
como se estivessem conversando como faziam quando encarnados. Isso também é relativamente comum. Pois bem, daí Allan Kardec afirmar: os espíritos só têm uma língua, que é a do pensamento. Então, como regra básica, esse é o melhor ensinamento. Mas daí isso ser uma exclusividade, vai uma distância enorme. Todos compreendem essa língua. Claro que nós temos que buscar essa tendência para que a nossa comunicação seja toda mental, mas nós estamos ainda buscando isto. Chegaremos todos lá, naturalmente. Pois bem, todos compreendem essa língua, tanto os homens encarnados como os espíritos desencarnados. Qualquer que seja o tipo de sofrimento apresentado pelo espírito comunicante, o grupo precisa necessariamente aprender a se preparar para atendê-lo, suprindo os buracos existentes na equipe, como orienta Emmanuel. Então, agora vem a palavra de Emmanuel para concluirmos por hoje, não é? Então, Emmanuel diz assim: quem sabe ler, esqueça de amparar o que ainda não se alfabetizou. Quem dispõe da palavra esclarecida, ajude o companheiro, ensinando-lhe a ciência da frase correta e expressiva. Quem desfruta o equilíbrio, não despreze a possibilidade de auxiliar o doente. Quem conseguiu acender alguma luz de fé no próprio espírito, suporte com paciência o infeliz, que ainda não se abriu à mínima noção de responsabilidade perante o Senhor, auxiliando-o a desvencilhar-se das trevas. Quem estime a prática da caridade, compadeça-se das almas endurecidas, beneficiando-as com as vibrações da prece. Quem já esteja entesourando a humildade, não se afaste do orgulhoso, conferindo-lhe com o exemplo os elementos indispensáveis ao reajuste. Quem seja detentor da bondade, não se recuse assistência aos maus, uma vez que a maldade resulta invariavelmente da revolta ou da ignorância. Quem estiver em companhia da paz, ajude os desesperados. Quem guarde alegria, divida a graça do contentamento com os tristes. Asseverou o Senhor que os sãos não precisam de médico, mas sim os enfermos. A vida não reclama, diz Emmanuel, o teu sacrifício integral em favor dos outros, mas em benefício de ti mesmo. Não desdenhes fazer alguma coisa na extensão da felicidade comum. Então, reparem que Emmanuel, nós que estávamos vendo tudo isto no âmbito do trabalho mediúnico de assistência, né, Emmanuel traz para todo o restante da vida do ser humano, para tudo aquilo que signifique 24 horas por dia, não é? Para que nós aproveitemos os muitos recursos eventualmente adquiridos para que, no entrosamento, nas vivências comuns, os benefícios alcançados sejam aqueles que favoreçam a que algo de bom seja ressaltado e transferido para os inúmeros necessitados que nós temos condições de conviver no dia a dia. Faz sentido. Pois bem, meus amigos, agora nós estamos aí com praticamente uma horinha de reunião e talvez fosse interessante nós perguntarmos para vocês
se vocês têm alguma questão para vocês trazerem, aproveitando a oportunidade, sobre o que nós vimos das vezes anteriores, tanto quanto o que foi ressaltado hoje. Certo. Pois bem, animem-se. Certo. Caio, Eu tenho pois uma não, Caio. pergunta, mas antes eu gostaria de parabenizar a colocação que você bem fez para nós, nos chamando para o não preconceito com relação aos nossos irmãos. Acho que uma entidade dessa, e eu tenho visto muito isso nos centros espíritas, principalmente das pessoas julgando o médium que recebe essas entidades, que você colocou bem como o Preto Velho, por exemplo. Eu acho que a todo momento nós, mesmo professores, estamos aprendendo com os mais humildes. E é muito válido isso. Nós temos o amor fraterno para com todos e não julgar ninguém, né? E eu acho isso muito importante e fico muito feliz com a sua colocação aí para todo mundo, que é uma reflexão que nós devemos fazer. Agora vem a minha Muito bem, pergunta. Caio. Vem a minha Pois pergunta. não. Com relação aos mistificadores, foi colocado aí na apostila que são muito frequentes. Quando a gente pensa em um grupo sério, um grupo já experiente, seria de forma mais fácil a, a resolução dessa situação. Só que nós temos muitos grupos iniciantes, que é o nosso objetivo, estudar mediunidade para ingressar em algum grupo, ou já fazemos parte de algum grupo, né? E buscamos aqui o aperfeiçoamento. Agora, mais difícil ainda seria para um médium iniciante, né? Que está aprendendo e muitas vezes não tem um grupo para poder debater, conversar e raciocinar em conjunto em relação às mensagens recebidas ou às manifestações. E nesse sentido, eu pergunto para um médium iniciante, e ele que vem recebendo mensagens sempre, sucessivas semanas, de um mesmo espírito, de uma mesma entidade, isso caracterizaria, mesmo que as mensagens fossem boas, alguma relação com a mistificação? Seria um alerta, mas essa seria a pergunta. Caio, olha só, em primeiro lugar, há médiums e médiums, pessoas e pessoas. Então, assim, cada um tem um determinado objetivo de estar ali reservando um espaço de tempo para se dedicar à sintonia com o mundo espiritual através da sua mediunidade. Né? Então, depende muito de cada um. Né? E nós vamos ter a cobertura espiritual de acordo com as nossas intenções. O mundo espiritual amigo, eles supervisionam tudo isso. E se o médium, o que está em treinamento, mas qualquer médium, está fazendo isto com um objetivo elevado, jamais faltará a ele a devida assistência de qualidade, para que tudo transcorra da melhor maneira possível. Então, esse é um aspecto importante. Quem é que está em treinamento, sozinho em casa, quem é que está participando de um grupo mediúnico aqui ou ali. Né? O fato de ser um grupo iniciante ou de poucos meses de treinamento não quer dizer que não tenha uma assistência espiritual extraordinária e competente. Mas também não quer dizer que a guisa de treinamento possa haver, não é, uma manifestação permitida da parte dos que controlam, para que haja, através daquela questão, depois, quando tudo vier à tona, um aprendizado para todos que integram a equipe que está em formação. Então, Caio, cada caso é um caso. Qual é a melhor maneira de isso ser evitado? Estudo, boa vontade,
qualidade dos sentimentos de cada integrante. Porque isto afastará qualquer espírito que queira prejudicar o trabalhador, o médium em treinamento. E tudo isso precisa ser visto com naturalidade. É como se fizesse parte da experiência dos médiuns iniciantes e, às vezes, de médiuns já com uma boa experiência. Então, sempre a oração, a preparação do trabalhador no dia, pelo menos, da reunião mediúnica, os cuidados com o que pensa, sente, a que se propõe cada um, tudo isso é antídoto para que essas influências eventualmente mistificadoras aconteça muito raramente ou de todo não ocorram. Então, não se preocupe. Por isso que é importante, Caio, o trabalho de equipe, que cada um esteja, agora que as pessoas voltam a frequentar as instituições espíritas, que as pessoas busquem o centro mais próximo, que foi recomendado, com quem tem alguma ligação, algum amigo, alguma afinidade, para que tudo isso tenha uma direção, tenha uma equipe estruturada para supervisionar, para cuidar de cada integrante, seja ele de menos tempo do trabalho mediúnico ou até já com uma vivência relativamente ampla, porque todos podem estar sujeitos a certas dificuldades assim, por causa das características do nosso mundo. Mas você, Caio, não se preocupe. Siga, agora, divida com alguém mais experiente as tuas dúvidas, inclusive quanto uma mensagem ou outra que te pareça merecedora de uma avaliação da parte de alguém um pouco mais experiente. Tá bom? Combinado? Muito bem, Caio. Então, gente, o que mais? Sei. Alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma observação? De qualquer maneira, na semana que vem, se Deus quiser, estaremos todos reunidos. Se surgir de hoje até lá alguma questão interessante, anotemos e vocês tragam, então, quando bem quiserem. Tá bom? Então, queridos, nós vamos fazer assim, ó. Eu vou pedir para a Luciana cantar mais uma música. Eu vou, em seguida, entrar com vocês naquele momento da prece intercessória, da ideia da corrente magnética, lembrando de questões que estão aí, como que nos convidando a sermos auxiliares dos espíritos mais preparados em benefício deles. Então, Luciana, vamos te ouvir e depois seguimos adiante um pouquinho, tá bom? Silêncio, acalme o coração, cale os teus ruídos e aguce os teus sentidos. Silêncio, acalme o coração, cale os teus ruídos e aguce os teus sentidos. Sinta a paz
chegando de mansinho a envolver, a embalar. Ouça a voz que fala bem baixinho, docemente a consolar. Eu sou Jesus, eu sou o alento e a luz, eu tenho a paz e vos dou a minha paz. Faça silêncio em ti, para que possas me ouvir. Silêncio na alma, é prece que acalma. Silêncio na alma, é prece que acalma. Silêncio, prece, silêncio, é calma e prece. Então, meus amigos, nós vamos nos envolvendo com a espiritualidade ainda de uma forma mais profunda, abrangente, formando a nossa equipe coesa, abraçando-nos como irmãos e como amigos, nós encarnados, todos nós, tanto quanto a espiritualidade amiga, envolvendo espíritos de muitas origens diferentes, que se somam no entorno das providências de Jesus pelo mundo inteiro. Que nós possamos sentir uma espécie de ponte, sobretudo hoje, entre o Brasil e os Estados Unidos da América, mas com efeitos benéficos para o mundo inteiro. Que nós possamos doar os nossos fluidos, lembrando de verdadeiras usinas de elementos de cura voltados para o bem-estar da humanidade, que nós todos temos, possuímos e podemos entregar nas mãos dos nossos anjos de guarda, que por sua vez reunirão todo este conjunto do que foi doado por amor para aqueles que supervisionam hoje esses atendimentos que envolvem as maiores carências da humanidade, envolvendo crianças, adultos, jovens, idosos, no mundo como um todo, ainda tão característico de expiações e de provas, de tal modo que estes espíritos tão elevados, que estão por todo o orbe terreno, envolvendo o planeta Terra, do norte ao sul, leste a oeste, latitudes e longitudes,
procurando acolher os sofredores, procurando atenuar as dores físicas e morais de homens e mulheres, de todas as condições, de todos os contextos da vida humana, como algo que de uma origem tão elevada chega para o mundo todo, para a humanidade em si, envolvendo desencarnados e encarnados, naquilo que há de mais extraordinário e benéfico, trazendo de volta muitos e muitos a uma condição melhor em suas questões, suas vidas, onde eles estiverem. Estamos buscando Jesus, Maria de Nazaré, os apóstolos e os discípulos, os chamados benfeitores e amigos de toda a humanidade da Terra, de tal maneira que essa substância de tamanha riqueza benéfica, ela vá preenchendo todos os vazios quanto às necessidades de encarnados e desencarnados, nos lares, nas ruas, nos hospitais, do mundo todo, tanto quanto tudo isto de uma riqueza extraordinária vai penetrando o mundo dos espíritos, as cidades astrais, a exemplo de nosso lar, mas em todas as outras, milhares e milhares delas, dirigidas por espíritos de várias condições, todos eles cheios de misericórdia, de fraternidade, de fé, empenhados em compromisso com Jesus para os cuidados a serem oferecidos a determinados segmentos da vida humana na Terra, nos departamentos mais variados, onde a nossa querida humanidade se divide. Que possamos ter a certeza, amigos espirituais, que todos, de certo modo, recordam seus nomes, que já foram citados outras vezes, estão apostos conosco, envidando esforços lindos para que todo este manancial de ajuda fraterna, amorosa, possa ser levado aos rincões das dores humanas, entre vivos e mortos, espalhados pelo mundo todo. A Terra vai seguindo o seu curso, girando em torno do seu eixo. À noite, as estrelas brilham, os espíritos cheios de amor também o fazem, e nós vamos observando todo um cuidado, todo um auxílio a inúmeros espíritos de todas as condições, sobretudo aqueles que têm as mais precárias, o maior sofrimento, as maiores necessidades. Estamos todos juntos de braços, estamos sendo amparados por esses espíritos de luz. E a Terra inteira
vai mudando a sua psicosfera. O sol radioso, independentemente das outras estrelas, está brilhando sobre nós. O Cristo de Deus, Francisco de Assis, Maria de Nazaré, Bezerra e Eurípides, e tantos irmãozinhos queridos, como também aqueles de várias outras nações, África, Ásia, Europa, Oceania e as 3 Américas. Todos têm conosco agora seus representantes, que num esforço comum, sob a égide de Jesus, por estes minutinhos, trabalham pelo desenvolvimento moral das criaturas por aqui, sob a tutela e o norte da bússola divina, do Espírito de verdade, Jesus de Nazaré. Muito obrigado a todos dos 2 planos, encarnados e desencarnados, por mais um encontro de estudo e prece, união e verdade. Muito obrigado a todos. Luciana. Nós agradecemos, Senhor, estes momentos de paz que te sentimos aqui, em vibrações fraternais. Na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria ou na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria ou na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Obrigado, Luciana. Como é que vocês estão, gente? Todos bem? Esperamos que sim. Alguém, por acaso, viu alguma coisa, constatou algo interessante, escreveu, eventualmente, algum texto? A hora é agora, se é que aconteceu. É isso, então, gente. Nos vemos, se Deus quiser, na semana que vem, dia 26, né? Numa prece pela humanidade, hoje, amanhã ou depois, e lembrando da Fluido Infantil, na quinta-feira, que eu vou depois combinar com o grupo para que aconteça não às 3, mas às 4 da tarde do horário do Brasil, para que eu possa adequar aqui essa realidade tão bonita que eu encontrei. Aliás, por falar nisso, podem se despedir. Olha o grupo aqui.
Em nome do Grant. Tchau, boa noite. Boa noite, tchau a todos. Muito bem, gente. Boa noite. Boa noite, então, para todos. Cuidem-se bem. Boa noite. Muito obrigado. Boa noite a todos. E até lá. Boa noite a Boa todos. noite. Tchau, tchau. Boa noite, Tchau. gente. Tchau, tchau.